Fala, gente, mais uma vez aqui no canal. Hoje eu tô trazendo aí meu irmão, ele sabe tudo sobre Monza, tá? Ele sempre respondeu aí e ajudou as pessoas que perguntavam, tinham alguma dúvida, tinha levado alguns mecânicos ou tipo não sabia o que fazer, né, para colocar o Monza a funcionar, alguns efeitos, né, simples para ele, né, que ele sabia resolver, onde a gente não conseguia resolver, e ele simplesmente falava, a pessoa ia lá, fazia, tá? Ele é mecânico e tipo, sabe, a gente tem curiosidade e gosta de procurar, né, sobre isso, certo? O principal defeito de um Monza, no seu ponto de vista. Ele dá, bom, assim, eu creio que dê muito defeito, bom, pelo menos o mais comum, que eu digo assim, mas mesmo seja da parte, talvez, da carburação. É coisa, defeito simples, porque muitos mesmo que chegavam para mim que era, as pessoas tinham dúvida, que era com relação a negócio de, por exemplo, o carro não pega, ou então quando pega funciona de forma Irregular? irregular, isso mesmo. E às vezes é uma coisa bem, assim, relativamente simples, que com um ajuste, né? Um Certo. ajuste, uma limpeza do carburador, tudo volta a funcionar normalmente. Ou também, relatos também que vinha muito de carro que as pessoas às vezes mexiam no sistema de ignição, ou até mexiam no motor inteiro mesmo, ou até montava o motor, não conseguia pôr ele para funcionar, né? Às vezes ele girava pesado no arranque e eu explicava que é simplesmente ajustar o ponto de ignição, porque o ponto muito adiantado o carro fica pesado no arranque, ele não pega e roda muito devagar, muito de arranque. Certo. E tem aquele de óleo também, né? Tem também, alguns modelos apresentam a queima de óleo, vamos dizer assim, precoce até, né? Alguns podem acontecer daquelas primeiras gerações do motor a álcool, sofria com a vedação da guia de válvula ali, no cabeçote, ela costumava ceder, aí aí ele costumava passar óleo do cabeçote para a câmara de combustão, tanto é que o carro nem alterava o desempenho, você podia ver que tinha força, que ele acelerava relativamente bem, subia morro de uma forma quase normal praticamente, né? Então você vê que não é compressão, não é, cilindro, não é do segmento nesse caso. Nesse caso era justamente a vedação da guia da válvula. Isso acontecia mais no motor a álcool, na primeira geração, que ele sempre sofria com o ataque do álcool na vedação. Agora, um fato que... Agora, uma coisa que é interessante também ressaltar, vem a ser alguns efeitos elétricos, que são poucos, mas alguns acontecem ali, né? Principalmente no painel, né? Nas versões com painel digital, tem aquele problema lá já conhecido, né? Do painel digital. Tipo do Monza, do Cadete, né? Isso. Dá Então, problema também. sempre tem isso aí, algumas coisas para verificar. Ou mesmo na iluminação do painel comum. Também. Fiação na parte elétrica. O problema do Monza também, quando a gente notava, era a mangueira de combustível, né? Também, passava por cima. Passava, era interrompida a ida de combustível até o motor, fazendo o carro falhar. E muitas vezes as pessoas chamavam o reboque, aí a pessoa ia tirar, ia puxar o carro para cima do reboque, o carro estava funcionando normalmente, aí depois descobria que era simplesmente uma coisa que estava encostando ali, na mangueira. Gente relatou isso até nas revistas de carros, né, mesmo, as pessoas mesmo, os donos falavam, né, constantemente isso, de ter as matérias, né, de famosos que tinham o carro, também gostavam bastante. São vários os famosos que tiveram esse carro e gostaram, tá? Alguns deles, talvez, assim, só estavam com o carro que era uma coisa luxuosa, porém queriam uma coisa importada, mas mesmo assim gostavam do carro, tá? Ele era, como não tinha importação na época, ele era basicamente um carro que tinha o luxo de um carro importado, entendeu? Aí, é isso que dava magia no Monza. Ele era um carro super completo, talvez até mais barato, igual eu já falei, do que o Del Rey. Talvez, né? Deve ser eu creio que seja, na época. Tá?
E o custo-benefício desse carro, porque é um carro que hoje em dia você acha barato, tá? Uma mecânica boa, uma mecânica bem atual, tá? É a família 2, né? Ele. Família 2. Com família 2. Família 2 é um motor que equipava a linha Chevrolet, né? A linha Chevrolet de qual até 2000 e pouco era um motor bem semelhante, né? Até recentemente tinha um motor, eu acho que é o, se eu não me engano, acho que era o Flex Power, eu acho que era, da linha dos últimos Vectra, ainda era baseado nesse motor família 2 antigo, que você tá falando aí. Tipo, a mesma coisa, quase o mesmo conceito, lógico, que tinha um motor carburado antigamente, mas mesmo Monza injetado, quase o mesmo motor, entendeu? Tipo, a mesma estrutura do motor em si, certo? O tanque de combustível desse carro é bem grande, né? E um carro que oferecia bastante conforto para a época, igual eu falei no outro vídeo, porém um carro que você conseguia talvez mexer ele com uma manutenção um pouco menor do que a mecânica Ford, né? Porque o Ford, lógico, que tem comando de válvula por corrente, né? É um motor CHT, é um pouco diferenciado, não tem que preocupar com correia, tá? Mas ele tinha um problema, na maioria das vezes, né? Pode que o Monza, lógico, também tinha esse sistema de ventoinha, né? Que é como chama? Que o Ford usava, né? Que é a... como chama? Geralmente, embreagem eletromagnética. não, eu não sei direito se ou é acoplamento viscoso ou é embreagem eletromagnética. É uma dessas aí. No projeto Del Rey até era para sair com embreagem eletromagnética, eu lembro. Aí, pode que... se eu não lembro direito, eu sei que era complicado porque as pessoas travavam, né? A ventoinha dele. Então você relatou isso um dia. Muita gente, muitos donos têm, se você buscar você encontra. E o Monza, eu não tenho certeza, mas eu acho que não é uma ventoinha com... É elétrica. Isso, padrão, tipo, hoje em dia, né? Tipo essa de hoje em dia aí que você encontra nos carros atuais, ok? É um sistema bem bom. Eu acho confiável, barato para manter. E o carro também fica frio, tipo, nossa, é um carro que trabalhava bem frio. Aqui, os pontos que eu já falei, já destaquei nesse carro, que é o motor. Motor, parte interna, conforto em si, e porta-malas. Por que parte interna e porta-malas? Porque ele é super confortável por dentro, tá? E o porta-malas é uma coisa muito grande ali. E é um carro que, se você comprar, você vai ter pouca manutenção, creio que talvez nenhuma. Tem gente que roda com esse carro, queimando óleo e ele ainda tem força. Então, se tem gente que roda com ele queimando óleo e tem força, imagina um carro 100% aí funcionando aí bonitinho. Um carro que você tem que pegar aí, guiar aí por um tempo, dar umas voltinhas, tipo, se você tiver interesse em comprar, fala com o dono, dá uma volta, sente o carro, na hora que você dirigir, você já vai querer comprar. Esse vídeo aqui é feito no canal de Fusca, mas é para quem tem interesse em comprar um Monza, tá? É que muita gente pergunta se o Monza vale a pena, tá? Pra gente, né? E aí, muita gente questiona também se é um carro de qualidade boa, tipo assim, se ele vale a pena mesmo o que as pessoas pedem. É um carro que sim, compensa, tá? Um preço médio aí, um custo barato, lógico. Não muito barato, não estamos desvalorizando, desmerecendo nenhum carro, mas sendo barato, tá num custo legal para você aí. Tá? Você pode pedir para alguém avaliar para você, né? Se você não tiver, como fala? Peraí. Não tiver tipo uma base de preço, não souber avaliar o carro. Isso, comparação, obrigado. Aí você pede alguém para ver, mas é um carro que se você comprar, você vai gastar pouquíssimas coisas com o motor, tá? Se você fizer em casa, se depender de mecânico, qualquer carro sai caro, tá? Então, seja ciente disso, que carro sai caro para quem depende de mecânico. Eu não estou desmerecendo os mecânicos não, porque lógico, quem não sabe tem que levar no mecânico, quem não tem tempo tem que deixar no mecânico. Mas eu falo que se você fizer em casa, ou que seja uma coisinha, retocar o para-choque, os parafusados, amassar umas pecinhas pequenas ali, pintar uma roda, isso já é coisa que você pode fazer em casa, entendeu? É simples demais e sair barato para você, ok? Então é um carro que você consegue manter o motor, talvez eu não vou filmar, mas eu acho que R$500 dá para você fazer uma manutenção boa se você fizer em casa, tá? Aí você vai ter um custo-benefício super ótimo e eu acho que você vai... Gente, eu fui sair aqui, acabei pisando num negócio aqui no chão, acho que eu caí. Mas tá, é um ótimo carro para você que querer se comprar um carro barato. Eu vou rir aqui. Mais ou menos. Quase caí. Mais ou menos, muito obrigado a quem assistiu esse vídeo. Até o final. Tá? Obrigado a quem assistiu até o final. Obrigado a quem é inscrito. Obrigado a quem
Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, comenta aí se você tem alguma dúvida sobre o carro, tá? Eu quase caí aqui, pisei aqui atrás. Tô dentro de casa aqui, escorreguei. Acabou que deu nisso, meu irmão deu risada aqui, mas tá. Ele tá rindo. Mas tá, gente, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até o final. Eu vou mostrar o motivo aqui. Sabe por que eu dei ré? Ó, aqui, ó. Sensinha. Um marimbondo aqui. Ai, meu Deus. E tem um outro no forno aí. Aí eu fui sair aqui pra trás. Dei um pisão aqui. A gente vai encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado pela sua ajuda. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida, comenta aí. A gente vai tirar esse marimbondo daqui. Nem sei como que ele entrou aqui. Mas é isso, gente. Muito obrigado. Deixa eu ver se dá pra mostrar o outro. Cadê? Ele tá aqui, ó. Olha lá, a ponta do meu dedo. Então tem dois. Obrigado por quem assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Falou, tchau.